como que funciona um tratamento terapêutico alquímico? Essa é uma pergunta super comum, afinal de contas, é diferente, né? A gente trazer a alquimia para esse lugar de terapia. Né? E a alquimia, por ser um saber extremamente plural, ela vai dar para a gente ferramenta para enxergar aquele ser ali de forma muito única. Seja do lado mais filosófico, espiritualista, né, até místico, de certa maneira, porque a gente vai conseguir desdobrar todo esse aspecto sutil da vida daquele ser, seja no âmbito mais prático mesmo, porque a gente também está falando, né, dessas vias de elaboração dos preparados estagíricos, que são os remédios alquímicos, vamos chamar assim, né? A gente tem essa parte mais prática de comandos, ou de meditações, ou possibilidades de colocar a mão na massa para poder entender aquele ser, né? A astrologia como essa bússola, uma ferramenta, né, de enxergar tanto a potência do ser do ponto de vista psíquico quanto físico também, porque a gente consegue fazer essas correspondências, então é muito, muito particular, né? A alquimia é muito plural. Então, ela vai reunir muitos saberes que hoje a gente estuda de forma recortada quando a gente fala, né, do estudo pragmático, do estudo normal mesmo. Mas aqui a gente coloca em prática o que a gente chama de pensamento redondo, que é essa ideia de sentir o ser e saber trabalhar com essa energia nos 3 níveis: sulfúrico, salino e mercurial. Então, a gente olha para aquele ser de forma muito completa, né, no âmbito de corpo, de alma e de espírito também. Né? Então, quando a gente vai fazer esse vínculo, esse estudo do ser, ele tem toda essa particularidade. Além disso, na alquimia, a gente tem o que a gente chama de 3 vias, né? Que são caminhos possíveis para a gente poder trabalhar essa transformação mesmo. Seja ela a via úmida, a via seca ou a via breve. A via úmida é aquele caminho mais consciencial, né? Ele tem muito esse aspecto filosófico, esse estudo sobre a psique, né? Então, ele é bem amplo, mas tem um foco mais nesse trabalho sobre a alma, sobre o aspecto sutil. Quando a gente fala da via seca, eu estou falando aqui mais do processo mão na massa, vamos dizer assim, né? E é o processo laboratorial, né? De lida com metais, minerais, com as plantas. Ele é bem mão na massa mesmo. A gente usa também aí muito dos símbolos, das imagens, das fórmulas, para a gente conseguir trazer esse trabalho da via seca, que é esse aprimoramento da matéria de fato. E também a gente tem a via breve. A via breve, ela é feita por aqueles alquimistas que sabem lidar tanto com a via úmida quanto com a via seca, né? Então, eu vou fazer um trabalho na matéria, eu vou fazer pesquisas, eu vou entender o que eu posso desenvolver aqui, mas eu preciso sempre também olhar para essa correspondência consciencial. Então, ele trabalha nas 2 vias. Outra questão que é muito particular aqui da alquimia é que sempre que a gente traz a espagiria para o contexto, né, que são os florais, compostos alquímicos, é importante lembrar o quanto esses remédios são específicos, né? Eles são feitos em laboratório alquímico, são manejados por alquimistas, para que aí sim ele fique pronto para administrar aquele ser. E por que esse lugar, essa ferramenta é tão importante para nós? Pelo seguinte, assim, a gente sabe que tudo é energia, e a gente só enxerga mesmo 0,5% ou menos ainda do espectro catalogado de luz, né? A maior parte da nossa energia a gente não vê. Isso aqui que a gente vê, que você está vendo aqui, que é o meu corpo, é o meu veículo. Mas o que eu sou mesmo é a alma que habita ele e que está conectada com o espírito, que é algo ainda maior. Né? Então, a gente vai trabalhar no nível sutil com essas ferramentas e, necessariamente, a gente vai ter uma reverberação física. E por que isso é importante? Porque isso traz um diferencial do tratamento alquímico, que é a gente consegue trazer essa energia que está no todo, que está presente no todo, cuidar dela, tratar ela e deixar ela no formato do que a gente chama de quintessência, que é esse formato mais puro e capaz de ajudar o ser a se curar. Então, a gente consegue trazer uma ferramenta sutil para cuidar do sutil. E por que isso também é importante? Porque a gente vai ter essa parte do diálogo filosófico, entender quais as questões que fizeram aquele processo acontecer, por que aquela potência ficou de alguma forma travada, mas a gente também tem ferramentas para desbloquear aquilo que às vezes consciencialmente a gente não está dando conta, porque são barreiras que são anteriores ainda ao que está na alçada daquele ser.
Por exemplo, barreiras quando a gente fala de corpo físico, né? Que são heranças que a gente traz no nosso DNA, enfim, pai, mãe, família, então a gente consegue ir apurando e lapidando isso, né? Então a gente precisa de ferramentas sutis para cuidar do sutil, assim como a gente precisa de ferramentas densas para cuidar do denso. O tratamento terapêutico alquímico, ele completa, ele vem com esse olhar integrativo sobre o ser e vai trazendo pluralidade e um olhar diferente para outras práticas, né? Então, assim, a gente não duela com a medicina, com a psicologia, com a psicanálise ou com outras formas. Pelo contrário, o que a gente quer é somar. Então, a gente traz mais um ponto de vista, mais algumas ferramentas que vão se alinhar a todo o cuidado que aquele ser pode ter. Né? Então, gosto também de trazer uma outra analogia. Assim como você tem um médico para ter um cuidado sobre o corpo humano, o educador físico para ter um outro olhar e outras práticas, o nutricionista para ter um outro olhar, o fisioterapeuta para ter outro olhar, o terapeuta alquímico ele faz isso também com outro olhar, né? O psicólogo traz um outro olhar. Então, é um olhar sobre o corpo humano, mas extremamente diferente e particular, porque ele vai trazer todo esse arcabouço alquímico para o processo, tá bom? Ah, Ju, mas eu não sei, eu tenho um pouco de questões com essas coisas, meio místicas, eu tenho medo, ou essas coisas que são muito naturais não funcionam para mim. Eu sei que a gente está condicionado a olhar para nós mesmos com um olhar meio distante, né? A gente se vê deslocado do todo. Muitas vezes a gente quer se ver parte da natureza, né? Como parte desse todo, parte da natureza. Então eu entendo que haja muitas vezes esse tipo de resistência, e é super comum, né? O que a gente coloca aqui é o seguinte: a alquimia é para todos os seres, mas nem todos os seres são para alquimia. Porque está tudo certo, no sentido de que há pessoas que vão por um caminho ou outro, né? Não há caminhos únicos. Então, essa é só uma forma para a gente poder trazer esse olhar. Mas tem ciência por trás? Se a gente falar de ciência, método científico, tem também, mas não só, né? Como a gente trabalha em todo o âmbito de conhecimento, e a gente precisa lembrar, eu tenho conhecimento científico, mas eu tenho conhecimento empírico, conhecimento mítico, né? O conhecimento filosófico, o conhecimento religioso. Então, por exemplo, eu preciso estudar sobre diferentes religiões porque eu tenho pacientes de diferentes religiões, para eu entender o linguajar daquela pessoa, né? Então, como a gente fala de conhecimento, o conhecimento alquímico, ele dialoga com o conhecimento científico, então a gente faz muita pesquisa, a gente busca muito material científico, mas não só, porque quando a gente fala de aspectos anímicos, quando a gente fala de espírito, de alma, a gente precisa ir para um outro lugar de entendimento disso, né? E lembrando que a alquimia é uma escola de pensamento, então a gente sempre vai fazer questionamento. O alquimista ele é um grande observador, ele vai olhar para o todo, ele sempre vai buscar essa verdade a partir desse desdobramento de tudo que chega até ele. Então é muito diferente mesmo, mas também traz um resultado muito único, né? Porque a gente faz esse manejo muito particular de cada indivíduo. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito do caminho, né, da terapia individual, eu te convido a dar uma olhada, seja no meu site, redes sociais, enfim, tem muito material para aí, para você poder se experimentar, entender e ver se faz sentido para você. Porque isso é importante para nós. Você tem que ir dentro do que você sente, tá bom?